Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 15. Nós temos, queridos, desde o início desse ano, feito a exposição do livro dos Salmos. Começamos em janeiro, no Salmo 1, e chegamos hoje no Salmo de número 15. A nossa ideia é pregarmos, expormos até o final do ano, ao menos o chamado livro 1, livro 1 dos Salmos, que compreende o Salmo 1 ao Salmo 41. É o livro 1. O livro dos Salmos é dividido dessa forma em livros, e o livro 1 dos Salmos vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Já estamos no Salmo 15, eu peço que você acompanhe com fé, com atenção, com interesse, a leitura da santa e preciosa palavra do Senhor, que nos diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós pedimos ao Senhor agora que abençoe a pregação da Tua Palavra, para que todos nós, adultos, jovens, adolescentes, as crianças, todos nós possamos ser edificados, instruídos pela Tua Palavra. Que, ó Deus, o Senhor nos abençoe através da pregação da Tua Palavra. Nós precisamos da Tua graça para isso. Nós precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua Palavra inspirada. Nós precisamos que o Senhor tenha graça, ó Deus, misericórdia do pregador, para que ele fale apenas aquilo que está de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Ajuda-me, ó Deus, a pregar com fidelidade agora a Tua Palavra. E ajuda os meus irmãos para que sejam bons ouvintes e praticantes da Tua Palavra, que todos nós possamos praticar a Tua Palavra. E em nome de Jesus, o Verbo encarnado, aquele que nos sustenta, aquele da qual esta palavra testifica dele, é que nós oramos gratos. Amém. Queridos, há cerca de uns 7 anos, talvez um pouquinho mais, esteve conosco o Maurão e seus bonecos. É possível que grande parte dos irmãos que estejam aqui estavam naquele dia, quando o Maurão participou aqui. Maurão é um irmão nosso, um irmão muito querido, que faz um trabalho muito interessante com fantoches. E tem a famosa ovelhinha Bé, que muitos conhecem. Aliás, saudade do Maurão. Vamos ver se a gente consegue trazer o Maurão novamente para estar conosco. Maurão, eu tenho acompanhado o trabalho desse irmão há mais de 30 anos. Lembro-me quando ainda adolescente, faz tempo, quando adolescente ele esteve conosco lá em Guarulhos, e eu tenho acompanhado o ministério desse irmão querido. Eles até, não sei se ainda tem, mas tinham até pouco tempo um acampamento na região de Salto. E o Maurão, quando ele esteve aqui, ele cantou algumas músicas, além de ser um exímio manipulador de bonecos, de fantoches, ele também canta, toca e é compositor. Se não me falha a memória, nos anos 80 foi que ele escreveu um cântico, que na época ficou bem conhecido e nós cantávamos bastante, e o cântico dizia assim: se o teu coração parar de bater agora, e você for embora, quem é que conhece o restante? Para onde? Para onde você vai? Ele escreveu esse cântico. Se o seu coração parar de bater agora e você for embora, para onde você vai? Já parou para pensar nisso? Se fosse feita essa pergunta a você, o que você responderia? Céu ou inferno? Aliás, a continuação do cântico é essa, Céu ou inferno? Os caminhos que você tem, para onde você vai? Queridos, as pessoas, ao serem confrontadas com essa pergunta, se você morrer, você acha que você vai para o céu? Muitas vão dizer assim: eu acho que eu vou. E quando você insiste um pouquinho mais e diz: mas por que você acha que você vai? Muitas vão dizer assim: porque eu me considero uma pessoa boa, eu me considero uma pessoa merecedora, eu sou uma pessoa que não faço mal para os outros e ainda ajudo pessoas. Esta é uma resposta que está errada, porque não há quem possa
alcançar ao Senhor, não há quem possa ir para o céu, como nós costumamos dizer, não há quem possa habitar na casa do Senhor pelos seus próprios méritos. A Bíblia diz que nós somos pecadores, a Bíblia diz que nós somos imerecedores. Então, queridos, não há como alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos. Então, se você pensar nessa pergunta, se o seu coração parar de bater agora e você for embora, para onde você vai? Não pense que você poderá ir habitar nos céus, habitar com o Senhor, porque você faz coisas boas ou porque você não faz coisas ruins. A nossa justiça própria não alcança a exigência do Senhor, que é de perfeição. Maurão também escreveu uma outra música, e a música diz assim: todo filho se parece com o pai. Todo filho se parece com o pai. Em dado momento da música, ele diz: e você que diz que é filho de Deus, em que se parece com seu pai? Queridos irmãos, ainda que nenhum de nós possamos alcançar a salvação pelos nossos méritos, é tudo pela graça. Aquele que é salvo, ele tem que se parecer com o Pai. Aquele que agora pertence ao Senhor, ele tem que ter uma vida diferente. E é sobre isso que esse salmo fala. Irmãos queridos, nessa manhã, ao olharmos para o salmo de número 15, nós iremos aprender que o caráter e o modo de vida daqueles que habitarão para sempre com o Senhor é semelhante ao caráter daquele que possibilita essa habitação, ou seja, o nosso Senhor. E nele, eles nunca serão abalados. Eu vou repetir, o resumo da mensagem dessa manhã é que o caráter e a vida, o modo de vida daqueles que habitarão para sempre com o Senhor é semelhante ao caráter, ao modo de vida daquele que nos comprou com o seu sangue, o nosso Redentor. E aqueles que estão unidos a Ele nunca serão abalados. Nós vamos aprender isso em 3 partes. A primeira delas é: não há como habitar com o Senhor pelos nossos méritos. Olhe comigo novamente o verso 1. Davi pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Irmãos queridos, nós temos feito a exposição do livro dos Salmos, e neste salmo nós não temos muitos detalhes a respeito do contexto do salmo. Aliás, a única informação que nós temos é que foi Davi quem escreveu este salmo. Alguns estudiosos dizem que este salmo foi escrito e era cantado no culto, era cantado ou foi escrito por ocasião do transporte da Arca da Aliança, mas são apenas ideias e eu diria até especulações, por isso não vamos ficar gastando tempo a respeito de como ou quando este salmo foi escrito. Mas fato é que foi Davi quem escreveu este salmo, está escrito aqui. E Davi escreveu esse salmo e ele começa com uma pergunta bastante inquietante. Ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? A Nova Versão Transformadora traduziu assim: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode ter acesso ao santuário do Senhor? Será que algum de nós pode ter acesso ao santuário do Senhor? Davi faz essa pergunta ao Senhor. Davi pergunta: quem, Senhor? E a ideia aqui, irmãos, o lugar de habitação é mencionado aqui como tabernáculo ou santuário, e ele diz aqui teu santo monte. O tabernáculo ou tenda, existia antes da construção, então, do templo, era símbolo da aliança e da presença de Deus. Então, o que Davi está dizendo é: Senhor, quem pode habitar com o Senhor? Quem pode ter comunhão com o Senhor? Quem pode fazer parte do teu povo? Quem, Senhor, pode estar com o Senhor na tua santa presença? Veja que ele diz assim, Senhor. Ele usa aqui o nome, nós cremos que muito provavelmente a expressão seja Yahvé. É o nome pactual do Senhor. E ele diz, e a ideia de monte se refere ao Monte Sião, onde o templo estaria, né, e posteriormente localizado em Jerusalém. Vejam, irmãos, Davi está falando com Deus que é o Deus Santo. Por isso ele se refere ao seu santo monte. O Deus que é santo tem uma santa habitação. E aí é que está, para habitar diante de um Deus que é santo, na sua santa habitação, é preciso que também seja santo. As referências aqui a tabernáculo e santo monte são ambas símbolos da presença de Deus. Descrevem uma comunhão íntima com o Senhor. Então a pergunta é: quem, Senhor, pode ter comunhão com o Senhor?
Quem pode ter uma comunhão íntima com Deus? Não podemos, irmãos, fazer uma leitura legalista desse salmo. Eu confesso aos irmãos que, por vezes, este salmo e outros salmos, como o Salmo 24, por vezes eu abri no culto, li o salmo e fiz a pergunta: quem é que pode estar na presença do Senhor? E é claro, ninguém em sã consciência diria: eu cumpro todos os requisitos que Davi coloca aqui, eu posso estar. Depois eu disse: não, mas graças a Deus é através de Cristo, isto é verdade. Mas colocar dessa forma, simplesmente, irmãos, é fazer uma leitura legalista do Salmo, porque colocar dessa forma é como se Davi estivesse, neste Salmo, trazendo requisitos para alguém alcançar a presença do Senhor. E ler o Salmo desta forma é errada, porque se Davi estivesse nesse Salmo, com essa pergunta que ele está fazendo e com a resposta que ele está dando, trazendo requisitos para alcançar a Deus, nós estaríamos perdidos, porque nenhum de nós consegue de forma perfeita atender a esses requisitos. E a leitura legalista também nos leva à ideia de que nós podemos alcançar ao Senhor. Mas uma leitura também que foca na graça e na fé, é uma leitura que pode deixar de lado o fato de que nós fomos chamados para sermos santos. Então, queridos, nós não podemos fazer uma leitura legalista desse salmo. Um comentarista bíblico chamado Van Dersen, ele diz: a pergunta também poderia ser apresentada assim: Senhor, o que foi prometido ao seu povo? Ao que Davi continua confessando o que ele crê que Deus havia prometido. Irmãos queridos, não podemos olhar para essa pergunta de Davi e olhar para a resposta de Davi como se Davi estivesse trazendo requisitos para alcançarmos o padrão de Deus e então habitarmos na presença do Senhor. E eu digo que não podemos fazer essa leitura pelo salmo, inclusive, que nós expomos na semana passada, o Salmo 14. Se você observar o salmo que nós lemos na semana passada, o Salmo 14, ele diz assim, a partir do verso 1, diz: o insensato no seu coração não há Deus, são corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o apóstolo Paulo, como nós vimos no domingo passado, no culto da manhã, ao expor o Salmo 14, o apóstolo Paulo vai citar essas palavras de Davi, que Deus olha e não vê ninguém que faça o bem, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo vai citar lá em Romanos 3, para mostrar, queridos, que ninguém pode alcançar o padrão de Deus pelos seus méritos, que não há salvação pelo nosso esforço. E no capítulo 3 de Romanos e nos próximos capítulos, ele vai trabalhar isso até o capítulo 5, em grande parte da carta aos Romanos, Paulo vai nos ensinar a respeito da doutrina da justificação pela fé somente em Cristo. Uma doutrina que nos ensina que nós somos justificados naquele que é reto, naquele que é íntegro, naquele que é perfeito, Jesus Cristo. De modo, queridos, que nenhum de nós pode alcançar a presença do Senhor pelos nossos méritos. Nós nascemos em pecado. Nós vivemos uma vida de pecado. E se nós tivéssemos continuado a leitura de Efésios, chegaremos no capítulo 2, e nós leríamos Paulo dizendo que Deus, que quando nós estávamos mortos, Deus nos amou e nos deu vida. E é pela graça que nós somos salvos. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos deixar claro ao olhar para o Salmo 15, é que Davi não está fazendo uma pergunta ao Senhor a respeito dos méritos que nós devemos ter para alcançarmos a presença do Senhor. Então ninguém alcança a presença do Senhor pelos seus méritos. Nós não somos pessoas perfeitas, nós não somos pessoas boas, nós não temos como alcançar o padrão que é de perfeição do Senhor. Mas graças a Deus que Jesus Cristo tem esse padrão. Mas como eu disse, essa leitura do Salmo não pode parar por aí. E nós não podemos agora, ao olhar para a resposta que Davi dá, achar então que Davi está dando aqui requisitos para alcançarmos a presença do Senhor.
Em segundo lugar, queridos, nós aprendemos, depois de aprendermos que ninguém alcança a presença do Senhor pelos seus méritos, em segundo lugar, nós aprendemos que o caráter e conduta daqueles que habitarão com o Senhor é semelhante àquele que possibilita essa habitação. Jesus Cristo é aquele que possibilita a nossa habitação. E Davi agora, a partir do verso 2, vai descrever como é o caráter daqueles que habitarão na presença do Senhor. A partir do verso de número 2, Davi diz: aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Irmãos, vejam que a resposta vem num padrão de dois grupos de condições positivas. No verso de número 2 ele vai trazer condições positivas, ou seja, o que a pessoa, o que ele faz. No verso de número 3 ele vai falar o que não deve fazer. No verso de número 4, mais uma vez, o que deve fazer, positiva. E no verso 5, duas expressões do que não deve fazer. Então, queridos, percebam que Davi agora vai descrever o caráter daqueles que habitarão com o Senhor. Tanto é que a pergunta de Davi é: quem habitará? Davi está falando do caráter daqueles que habitarão para sempre com o Senhor. E nessa lista que Davi faz, comecemos olhando para o verso de número 2, ele diz: aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que vive com integridade. Ou como traduziu a Nova Versão Transformadora, quem leva uma vida íntegra. Ou como traduziu a Bíblia de Jerusalém, quem anda com integridade. Queridos, do que Davi está falando? Viver com integridade significa ter uma vida irrepreensível, uma vida inculpável, no sentido de que não dar motivo para que os outros apontem e digam: olha, essa pessoa vive nessa prática do pecado. Coisa que infelizmente não é incomum entre, inclusive, aqueles que se dizem cristãos. Quantas vezes são acusados pelos ímpios de viverem numa prática pecaminosa. E muitas vezes essas acusações não são falsas. Mas aquele que pertence ao Senhor, aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele que se tornou uma nova criatura e agora está unido a Cristo, ele vive uma vida íntegra. Ele vive uma vida não perfeita, ainda que a palavra aqui possa ser traduzida por perfeito. Aliás, lá em Gênesis 17:1, diz: anda na minha presença. Quando Deus está falando com Abraão, ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Mas a ideia de perfeito não é sem pecado, porque nós somos pecadores, mas é uma vida de integridade, uma vida de retidão, uma vida onde eu de fato considero a vontade do Senhor, e então eu me esforço no fortalecimento de Cristo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Eu me dedico a um viver agradável ao Senhor, não para alcançar a presença do Senhor, mas porque agora eu já fui alcançado. Aliás, basta dizer que se Davi estivesse falando de requisitos para alcançarmos a presença do Senhor, como nós iríamos ter uma vida de integridade, de retidão, à parte de Cristo, sem o Espírito Santo habitando em nós, sem estarmos ligados a Cristo? É impossível. É por isso que Davi está falando daqueles que já pertencem ao Senhor. Como Davi, como servos do Senhor do Antigo Testamento, já pertenciam ao Senhor e criam no Cordeiro de Deus que viria. Então, a ideia de viver uma vida de integridade é não ter uma mente dividida, não ser inconstante. Lá em Tiago 1,8 ele fala do homem de ânimo dobre, daquele que tem uma mente dividida. A expressão ali literalmente significa isso, ter uma mente dividida. É ter uma mente, meus irmãos, um coração indivisível, ou seja, alguém que serve somente ao Senhor. Não há como fazer parte do povo de Deus, ser do povo de Deus genuinamente e viver uma vida dividida. Não, de domingo eu sirvo ao Senhor, de domingo eu me dedico ao Senhor, mas durante a semana eu vivo a minha vida do meu jeito, eu tenho que trabalhar do jeito do mundo, eu tenho que fazer meus negócios do jeito que todos fazem, eu vou tratar a minha família como eu acho que eu devo tratar. Não. Aquele que pertence ao Senhor, pertence integralmente ao Senhor e vive corandeu, vive diante da face do Senhor, e ele foi chamado, como nós lemos ainda há pouco em Efésios, para um viver santo e agradável ao Senhor, para uma vida de retidão diante do Senhor. Então, ao se referir a respeito do caráter de quem habitará para sempre com o Senhor, Davi fala
de uma vida de integridade, de completude, uma vida, como reverendo Hermes, no seu livro Vivendo com Integridade, que é um estudo do Salmo 15, ele diz assim: integridade não é mera abstração intelectual que fica apenas na esfera virtual. Ele diz: o nosso comportamento biblicamente correto, acompanhado de motivações justas, revela a nossa integridade. Deus deseja, meus irmãos, a nossa integridade a respeito do que nós somos, o que nós fazemos. E aí fica para você a pergunta: você tem vivido uma vida de integridade, uma vida de retidão, não para alcançar as bênçãos de Deus, a salvação, mas por já ter sido alcançado? Este salmo, eu creio que ele serve para que façamos um check-up da nossa vida, para saber se de fato já pertencemos ao Senhor. Mais uma vez, esse salmo não é para você ler e ficar pensando o que eu preciso fazer para alcançar a Deus. Esse salmo é para você ler, para você verificar se você já pertence ao Senhor. Porque somente quem já pertence ao Senhor, tem o Espírito Santo, é nova criatura, está ligado a Cristo, pode ter uma vida de integridade. Você tem tido uma vida de integridade? Uma vida de alguém que se dedica de forma completa ao Senhor e tudo que faz para a glória do Senhor? Davi continua, ele diz: quem pratica justiça. O conceito bíblico de justiça é o de proceder conforme um padrão, conforme uma lei. Então, nesse caso, o padrão é o próprio Deus. Nesse caso, é o próprio Deus que é justo e ama a justiça. O que pratica a justiça pode ser traduzido também com o que pratica a retidão. É quem tem uma vida, como diz Davi, de integridade. Quem tem uma vida de integridade vai manifestar esta integridade através dos seus atos, atos justos, atos de acordo com a justiça de Deus, atos de acordo com a vontade do Senhor expressa nesta palavra. Praticar justiça é, em última instância, viver para Deus, servir a Deus. Isso é praticar justiça. Nós, justificados através de Cristo Jesus, somos chamados a vivermos diariamente, uma vida de justiça como reflexo da nossa nova natureza. Então fica também essa pergunta para você: você tem tido uma vida de prática de justiça? Ter fome e sede de justiça, aliás, Jesus também trabalha a questão do caráter daqueles que habitarão com o Senhor, lá no Sermão da Montanha. Os jovens vão começar a estudar o Sermão da Montanha agora na escola dominical. E Jesus, no Sermão do Monte, que compreende os capítulos 5 até o final do capítulo 7 de Mateus, vai falar sobre a ética do reino. Como vivem, qual é o caráter daqueles que habitarão com o Senhor para sempre? E é por isso que Jesus diz que bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça. Ter fome e sede de justiça é o desejo de ser santo, conforme o padrão absoluto que temos em Jesus Cristo. Significa ter desejo intenso por Deus. Davi continua e ele diz: e de coração fala a verdade. De coração fala a verdade. Isso, queridos, tem a ver com a forma como pensamos. Porque, vejam, tem a ver com a maneira, isso tem a ver com a maneira como nós pensamos. Mesmo seus pensamentos são falados lá no secreto, lá no seu coração, de forma sincera e verdadeira. Aqueles que já pertencem a Cristo, eles não vivem uma vida dissimulada, falando algo que não pensam, que não acreditam. Eles falam o que está no coração, o que está no coração é algo agradável ao Senhor, porque a verdade, antes de fluir dos lábios, habita no coração. Um comentarista bíblico chamado Derek Kidner diz que significa aquilo que é seguro e digno de confiança, e não meramente correto. E o que este homem diz está de acordo com aquilo que é. Olha que interessante. Aquele que já pertence ao Senhor, o que ele diz de forma, coisas verdadeiras, tem a ver com aquilo que ele já é no seu coração, por causa, é claro, da obra do Senhor realizada na sua vida. Muito bem, queridos, Spurgeon, um grande pregador do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, ele diz o seguinte no seu comentário: os santos não mentem nem sequer no recesso do coração, pois Deus está ali e ouve. Desprezam significados dúbios, subterfúgios, ambiguidades, mentiras brancas. Pedro, essa semana veio com essa conversa. E a mentirinha branca, Ele ouviu alguém falando da mentirinha branca. E aí nós dissemos: não existe mentira branca. Toda mentira é mentira e é pecado. Mas é uma mentira que não prejudica. Toda mentira é pecado. O diabo é o pai da mentira.
E então, meus irmãos, nós vemos nesse primeiro grupo que Davi coloca no verso 2, uma vida de integridade, na prática da justiça e que no coração fala a verdade. Mas Davi continua, irmãos, no versículo 3 ele vai dizer o que aqueles que já pertencem ao Senhor e habitarão com o Senhor não fazem. Ele diz no verso de número 3, aquele que não difama com sua língua. Isso tem a ver, é claro, com o que nós falamos. Qualquer pessoa que fala mal do seu próximo, principalmente na sua ausência, é um difamador. É isso que significa difamar, você falar mal, principalmente quando a pessoa não está presente. Mais uma vez citando Derek Kidner, ele diz que a palavra difama tem um pano de fundo de ir em derredor, para espionar as coisas ou divulgá-las. Parece mais perto de maledicência, né, do que de calúnia. É a pessoa, aliás, há uma versão bíblica que traduz assim, é a pessoa que vai por aí falando, né, e falando mal, vai em derredor falando mal. O texto quer dizer, queridos, que aqueles que já pertencem ao Senhor, que fazem parte do povo da aliança, aliás, um comentarista bíblico chama esse salmo de um hino do pacto, aqueles que fazem parte do povo de Deus, eles não são pródigos em sair por aí caminhando, investigando a vida alheia, para falar mal dos outros, para falar mal dos seus amigos, dos seus parentes, daqueles que estão próximos. Spurgeon, ele chega a afirmar, a língua de alguns homens morde mais do que os dentes. A língua não é de aço, mas corta, e as feridas são muito mais difíceis de sarar. É por isso, queridos, que quem já pertence ao Senhor, lavado pelo sangue do Cordeiro, que está unido a Cristo, ele deve ter uma vida zelosa quanto ao seu proceder e quanto ao seu falar. E aí fica a pergunta para nós. Como tem sido o nosso falar? Será que você já pertence ao Senhor e habitará para sempre com o Senhor? Você tem um falar agradável ao Senhor? Eu me lembro de ter lido em algum livro que o que nós falamos precisa ser passado por 4 peneiras. A primeira peneira é o seguinte: o que você vai dizer é o que alguém confidenciou a você? Se sim, não fale. Se alguém confidenciou algo a você, não saia por aí espalhando. Não é incomum, infelizmente, no meio do povo de Deus, alguém dizer assim, fulano me disse tal coisa, então vamos para orar por ele. A pessoa me contou um segredo, mas eu estou compartilhando com você, é só para você orar por ele. Se a pessoa te contou como um segredo, não comente com ninguém. Saiba ser uma pessoa confiável e guardar aquilo que alguém te confidenciou. Então não diga aquilo que foi dito apenas para você, de forma confidente. Segunda peneira, é verdade? Essa é a segunda peneira que nós precisamos passar, antes de nós falarmos o que nós pensamos em falar. Será que aquilo que eu vou dizer de fato é verdadeiro? Nos dias de hoje, em que existe tantas fake news, e os grupos de WhatsApp, né, não me deixam mentir a respeito disso, nós vamos compartilhando coisas que mal lemos ou que não averiguamos. Por vezes vamos falando coisas que ouvimos e não averiguamos. Cuidado com a difamação. Passe antes de falar pela peneira da verdade. Será que isso é verdade? Se eu não sei, eu não vou falar. Terceira peneira, é necessário? Porque muitas coisas são inúteis. Por que é que você vai falar da pessoa, daquilo, se não vai resolver nada? E a quarta peneira está ligado à terceira. É algo bondoso, proveitoso, serve para um propósito saudável? Se depois de passado por todas essas peneiras, ou todos esses portões, você conseguiu passar por tudo isso, então diga. Se não, não diga. Se não for para a glória de Deus e para a edificação do próximo, não diga. Não diga. Muito bem, queridos, Davi continua e diz no verso 3 ainda, não faz mal ao próximo, ou não prejudica o próximo. Não somente sua língua é disciplinada, mas as suas mãos se recusam a fazer o mal contra o próximo. Alguém, queridos, que já pertence ao Senhor, lavado pelo sangue do Cordeiro, que já se tornou uma nova criatura, já nasceu de novo, passa então a viver num processo da santificação, e ainda que ele peque, que ele venha a falhar, ele não vive uma vida com prazer em praticar o mal, em prejudicar o outro. Fico pensando, alguém que tem prazer em prejudicar os outros, não pode ter nascido de novo. Certamente não é uma nova criatura. Porque alguém que é uma nova criatura, que tem o Espírito Santo, não tem prazer na prática da maldade contra o seu próximo. E se o fizer, vai se arrepender e vai pedir perdão.
Alguém que vive na prática do mal contra o seu próximo, não evidencia novo nascimento, não evidencia que habitará com o Senhor para sempre. Então fica a pergunta, você é alguém que tem praticado o mal ao seu próximo? Spurgeon, ele diz, aqueles que refreiam a língua não darão licença para as mãos. E esse pecado inclui todo tipo de maldade. E Davi continua no verso 3, ele diz, nem lance injúria contra o seu vizinho. Ou como traduziu a Nova Versão Transformadora, nem fala mal dos amigos. A ideia aqui, meus irmãos, é não insultar, não ridicularizar, nem desdenhar, escarnecer do seu vizinho, daquele que é o seu próximo, daquele que é o seu amigo. O apóstolo Paulo nos orienta a como usar proveitosamente nossas palavras para edificação e não para ruína, lá em Efésios 4, 29, uma vez que as más conversações corrompem os bons costumes, 1 Coríntios 15, 33, o servo de Deus, ele é bênção onde ele mora, e o seu convívio com seus vizinhos é pautado no amor e na verdade, e o que ele fala é para abençoar, e não para maldizer, e não para difamar, e não para caluniar, e não para injuriar, e não para mentir. Então percebam, queridos, que alguém que nasceu de novo, alguém que faz parte do povo do pacto, é alguém que vive uma vida de integridade, e alguém que vive e reflete essa integridade através do seu falar. Mais uma vez, como anda o seu falar? Vamos então, queridos, para o próximo versículo, versículo 4. Davi diz, aquele que a seus olhos tem por desprezível, ao que merece reprovação. Ou numa outra versão, quem despreza os que têm conduta reprovável. O salmista diz que aquele que deseja habitar na casa do Senhor, aquele que já pertence ao Senhor, não tem como admirável o comportamento ímpio, pelo contrário, ele o despreza. Irmãos queridos, quem já pertence ao Senhor, não tem prazer num comportamento daqueles que desprezam o Senhor. Essa é a ideia, né? Aqueles que já pertencem ao Senhor, irão habitar para sempre com o Senhor, vão desprezar aqueles que desprezam ao Senhor, vão desprezar a conduta daqueles que desprezam ao Senhor. O desprezo ao que merece a reprovação deve ser derivado do fato de que ele é réprobo. A ideia réprobo é alguém que merece reprovação, porque ele rejeita a Deus e ele despreza a Deus. Então, daí o nosso menosprezo. Não é um menosprezo por causa da etnia da pessoa, da cor da pele da pessoa, da classe social da pessoa. Não, não é isso não. É um menosprezo das suas práticas pecaminosas, da sua prática de menosprezar ao Senhor. Esse menosprezo, então, aos que merecem reprovação, não deve, contudo, diminuir o nosso amor pela pessoa, a nossa prática de evangelização, não. Nós devemos amar, nós devemos evangelizar. O que nós não devemos, irmãos, é viver como a pessoa vive. E isso nos faz lembrar do Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, alguém que despreza esse tipo de prática de vida, mas ama aos pecadores e prega a palavra aos pecadores, mas antes tem o seu prazer. Ele despreza o que é errado e ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Davi continua no verso 4, diz, mas honra os que temem o Senhor. Irmãos queridos, aqueles que já pertencem ao Senhor, irão habitar para sempre com o Senhor. Eles não apenas rejeitam ou desprezam aqueles que desprezam a Deus, mas honram aos que temem a Deus. Será que nós temos desprezado o que despreza a Deus? Temos odiado o que Deus odeia, o que Deus despreza? E temos honrado o que Deus honra, o que Deus se agrada? Davi diz que eles honram aqueles que temem ao Senhor, aqueles que levam Deus a sério, aqueles que consideram ao Senhor. Não basta desprezar o que é errado, é preciso honrar o que é certo. Normalmente, irmãos, nós não fazemos isso. Por isso que vem a pergunta, o que você tem honrado? Quem você tem honrado? E por que você tem honrado a quem você tem honrado? Normalmente, honramos as pessoas pela condição social que elas têm, pelo grau de importância que lhe é atribuído pela sociedade, ou seja, pela influência que ela possui. No entanto, neste salmo, temos um princípio que devemos nos conduzir e reavaliar a isso, tratando com honra os que são verdadeiramente honrados.
E no final do verso 4 ele diz: aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, ou seja, cumpre as suas promessas, cumpre a sua palavra. A ideia aqui é de alguém que fala a verdade, e mesmo quando pressionado, sustenta o que disse. É alguém que tem palavra, é alguém que cumpre a sua palavra. Ainda que isso possa lhe trazer algum prejuízo, seja material, seja o que for, ele vai cumprir a sua palavra. Daí Jesus, lá no Sermão do Monte, dizer que não devemos ficar jurando, mas que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E o que você prometer, você deve cumprir. É triste quando pessoas ímpias apontam para aqueles que dizem fazer parte do povo de Deus e falam: essa é uma pessoa caloteira, essa é uma pessoa que é mentirosa, essa é uma pessoa que não é confiável. Ela promete e não cumpre. Aquele que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro é alguém que tem palavra, é alguém confiável. A verdade é uma coisa séria, irmãos, que não pode ser modificada simplesmente quando estamos em perigo. Promessas feitas devem ser cumpridas. E então, chegamos no verso de número 5. Davi diz: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Aqui o que se tem em vista é cobrança extorsiva sobre o bem emprestado. Cobrar juros do que não deveria ser cobrado. A ideia aqui, meus irmãos, é de alguém que não leva vantagem sobre o outro. O Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento traz a seguinte consideração: os que afirmam estar em relação de pacto com Deus, que nós cremos ser do que Davi está falando, o caráter daqueles que dizem já estar em relação pactual com Deus, tem a obrigação moral de evitar práticas exploratórias, refletindo a compaixão divina, mostrando bondade para com os companheiros menos afortunados e protegendo o direito do pobre quanto às necessidades básicas da vida. E então Davi diz: nem aceita suborno contra o inocente. O suborno, meus irmãos, é pecaminoso tanto para quem pratica, para quem faz, quanto para quem recebe. Aquele que já pertence ao Senhor não vive uma vida na prática do suborno, não vive uma vida para ganhar, obter algo e prejudicar pessoas inocentes, de forma alguma. Então, queridos, nós aprendemos aqui, nesta lista, não coisas que nós precisamos fazer para alcançar a Deus, mas coisas que fazem parte do caráter daqueles que já foram alcançados por Deus e que habitarão com o Senhor. E Davi termina o Salmo dizendo que os que habitarão com o Senhor possuem verdadeira segurança no Senhor. Olha o que ele diz: quem age assim não será jamais abalado. Irmãos queridos, ao pensar, será que se o meu coração parar de bater agora e eu for embora, para onde eu vou? É certo que nós não poderemos ter a certeza da salvação, de ir com o Senhor, por coisas que fazemos. É única e exclusivamente pelo que Cristo fez. Ele, queridos, é aquele que viveu com integridade plena e praticou a justiça de forma perfeita, e o seu coração sempre falou, ele sempre falou a verdade de coração. Ele é aquele que nunca difamou com a língua, e nunca fez mal ao próximo, e nunca injuriou ao seu vizinho. Ele é aquele que teve sempre por desprezível aqueles que merecem reprovação, e honrou aqueles que temem ao Senhor. Ele é aquele que nunca deixou de cumprir o que prometeu. Ele é o perfeito em quem nós temos a salvação. Mas nós aprendemos também, queridos, nessa manhã, que o caráter daqueles que foram alcançados pela graça, justificados mediante a fé em Jesus Cristo, deve ser um caráter semelhante ao de Cristo. E a pergunta que fica é: nós temos esse caráter? E Davi então termina dizendo que aqueles que habitarão com o Senhor possuem essa verdadeira segurança. Quem age assim não será jamais abalado. Mas não será jamais abalado não é porque simplesmente nós fazemos isso, mas porque nós estamos ligados a Cristo Jesus. Quando nós nos lembramos, por exemplo, das palavras do salmista no Salmo 125, quando ele diz: são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, ele diz o quê? Quem é como o monte Sião? Quem? Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 125, ele vai dizer: os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor. Queridos, Davi está falando daqueles que confiam no Senhor, que estão ligados ao Senhor. Quando nós olhamos para Isaías 40, quando o profeta vai dizer
sobre aqueles que sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ele vai dizer: os que esperam no Senhor. Quando nós olhamos, queridos, para João 14,6, nós lemos sobre Jesus que diz que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Queridos, quando Davi pergunta: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? Não há como habitarmos com o Senhor, senão através daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ao terminar o Salmo, queridos, Davi diz que não será abalado, e nós nos lembramos das palavras de Jesus em João 15, que diz que Ele é a videira e o Pai é o lavrador, o agricultor, e todo o ramo que está nele, Ele vai dar fruto. Ele diz: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, e esse dá fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. É o que nós aprendemos nesse salmo. Estando ligados ao Senhor, nós não seremos abalados nunca, porque o Senhor é a nossa rocha eterna, e nele nós damos frutos, nele nós podemos viver desta forma que Davi está dizendo.